Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. Bem gente, agora aqui eu vou falar de uma planta que muita gente conhece e muita gente não se dá conta que é orquídea ou não a leva tão a sério, por ser uma planta bastante comum e muito bonita nos jardins, e onde ela está, ela sempre faz bonita. Vocês aqui talvez não estejam conhecendo, porque essa aqui é uma variedade que não é tão comum assim nos jardins, pois a variedade mais comum, infelizmente não tem nenhuma aberta aqui hoje, é aquela que é toda rosinha com roxo. Pois é, pessoal, eu estou falando aqui da orquídea bambu, Arundina bambusifolia. Então, vamos entender como é que é o comportamento dessa orquídea belíssima terrestre? Vamos lá então. Vocês estão vendo aqui, são mudas de arundina, são 3 mudas de arundina. Inclusive eu tenho delas à venda, essas mudas são plantas para vendas. Tenho mais aqui que inclusive eu tenho que fazer a limpeza delas já, por causa do mato. Vocês estão vendo aqui arundinas, elas estão a pleno sol. Essa aqui é a que a gente chama de variedade semi-alba. No final do vídeo eu vou mostrar a alba para vocês, a flor da alba. Só vou ficar devendo a variedade comum, a tipo que a gente chama, pois não tem nenhuma aberta hoje. Pois bem, pessoal, o vídeo hoje aqui é para falar sobre sua fenologia, sobre seu comportamento e algumas dicas de cultivo. Embora seja uma planta bastante tranquila de cultivar, vamos entender como é que essa planta se comporta, né, pessoal? Como é que é o seu ciclo de vida ao longo do ano. Então, vamos lá então. A arundina, ou famosa orquídea bambu, ela é uma orquídea terrestre de crescimento muito rápido, né? Para os padrões de uma orquídea, ela cresce bem rápido e ela tem uma vantagem, ela floresce o ano inteiro, com predominância no outono, e mais interessante dela é que a gente consegue ver todo o seu ciclo de vida de uma vez só, ou seja, na planta inteira, no momento que a gente está, a gente vai ver todas as etapas da sua fenologia, o que a torna mais interessante. Mas aí vocês me perguntam, se a gente vê tudo de uma vez só, da onde é que está o comportamento, o ciclo de vida dessa planta? Pois bem, pessoal, vocês vão entender. Embora esteja tudo ao mesmo tempo, cada qual no seu lugar. Então a gente vai entender como é que é o comportamento dela ao longo do ano. Vamos lá então. Vocês estão vendo a base das arundinas, orquídea bambu. Ela recebe esse nome porque parece um bambuzinho mesmo. E a gente nota que ela está plantada em terra e a gente nota que tem broto novo e ramos desenvolvidos. Pois bem, essa é uma planta que brota o ano inteiro, floresce o ano inteiro, mas cada segmento dela ele tem um comportamento único. E é exatamente isso que eu vou explicar. Cada segmento, cada broto, cada ramo desse tem uma fenologia própria, um comportamento próprio. A arundina é uma planta simpodial, uma orquídea simpodial. Isso já foi explicado no vídeo sobre morfologia externa para leigos. Vou deixar o link aí para vocês assistirem, quem não assistiu. E ela tem um crescimento simpodial do tipo cespitoso, ou seja, forma de cesta. Ele emite brotação para todos os lados e vai crescendo numa forma de cesto, uma forma mais arredondada, formando uma verdadeira toceira. Então, esse é um crescimento típico da arundina. E a fenologia dela é o seguinte: ela emite a sua brotação aqui da base, né? Vem um broto como esse daqui ou como esse daqui, já são brotos maiorzinhos. Eles começam sempre com as folhas totalmente fechadas, bem fechadinhas, e vai abrindo aqui, ó, vai começando a abrir suas folhas. Ela lembra uma planta monopodial, porque ela vai abrindo um monte de folha, mas não é, ela é simpodial, porque ela tem um crescimento finito, determinado, e cresce em vários pés, como vocês estão vendo aqui, ó, vários pés. Pois bem, então esse broto é a primeira fase.
Não vou falar em época do ano, porque ela faz isso o ano inteiro, ela não tem uma época específica, então o ano inteiro ela emite brotação. Então, esse broto é o primeiro estágio, né, da sua fenologia. Começa sem folhas, com uma ponta. Às vezes ele está até branco, porque ele sai de dentro da terra, ele está meio fundo, aí ele sai de dentro branco. Aí as primeiras folhas fechadas, depois ela vai começando a se abrir. Folhas bem pequenininhas que vão crescendo até chegar ao seu tamanho desenvolvido. Então, após esse broto começa a se desenvolver, esse foi o primeiro estágio da sua fenologia. Já no estágio mais avançado, eu vou abrir aqui, esse broto vai desenvolvendo e ele vai atingindo altura. As folhas já atingiram o seu tamanho máximo de desenvolvimento, como vocês podem ver aqui, e ela vai desenvolvendo, mas esse broto ainda não tem nenhum sinal de floração. Então, nesse momento, ele está apenas vegetando, pessoal. Esse broto, ele está vegetando, ou seja, ele está soltando suas folhas no tamanho máximo, mas ainda não tem nenhum sinal de floração. Então, ele está ganhando altura. Ele já não é mais um brotinho novinho, ele já é um broto adulto, ele já tem um caule formado, que lembra um bambuzinho, uma caninha formado, e ele só está ganhando em altura aqui, só está ganhando porte. Então, nesse momento, a planta está desenvolvendo e ele cresce bem, relativamente rápido. A gente mal percebe, já está vindo floração. Após esse estágio aqui, que ele já atingiu quase o tamanho máximo para ele, aí vem a haste floral. Esse aqui, como eu falei, ele ainda está na fase vegetativa. Mas aí, de repente, esse número de folhas que saía aqui, vinha folha, 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 para de vir folha e essas folhas aqui se transformam numa haste floral. Ele só a gema que estava dando folha, ela se transforma em uma gema florífera. Então, ela emite essa haste aqui, ó. Ela emite essa haste que desenvolve e ele começa a vir então a fase de floração desse broto. Ele não mais ganha altura, ele não mais emite folhas, mas sim uma haste floral que vai emitir floração, pessoal. Eu estou procurando aqui ver se acho uma haste nova para mostrar para vocês, ó. Achei aqui uma mais novinha, ó, que ainda não abriu flor. Então, ó, ele parou de crescer e aqui já vem o botão, ó. Então essa haste vai iniciar sua floração agora. Ela começa, o interessante da floração dessa planta que vocês vão ver, pessoal, é que ela tem uma floração do tipo sequencial. Então a haste começa pequena e depois ela vai crescendo, crescendo e ela pode crescer bastante. E ela vai abrindo inúmeras flores, como vocês podem ver, ó. Ela começou aqui embaixo, onde está meu dedinho aqui. Foi abrindo para cá, aqui tem uma cápsula, para cá, aqui tem outra cápsula, para cá, para cá, para cá e para cá. Geralmente, a flor fica aberta uma por vez na haste. Ela abre uma flor, a flor tem uma durabilidade relativamente pequena, pessoal. Dura em média 3, 4 dias no máximo, e aí ela seca e cai. Mas logo em seguida já vem uma outra flor e assim sucessivamente. Então, em cada haste ela vai abrindo sequencial. E essa haste pode ficar alguns meses florindo sem parar. 1 mês, 2 meses, enfim, depende do tamanho da planta, do porte dela. Quanto maior ela for, mais antiga, maiores as hastes, maiores as flores, mais duráveis elas. Então, ela abre de forma sequencial. Certo, pessoal? Cai uma flor, vem a outra. E a haste vai crescendo. Aí, uma outra coisa interessante. A fenologia dela não acabou não, pessoal. Então, a gente está aqui na fase da floração. Depois dessa floração, eventualmente acontece o surgimento de cápsulas, como vocês podem ver aqui. Ela é polinizada por abelhas. É uma planta facilmente polinizada por abelhas, pessoal. Então, é muito comum ter o surgimento de cápsulas. E aqui para mim, gente, embora seja raro acontecer, mas aqui para mim já está acontecendo até bastante.
As sementes dela estouram, né? A cápsula dela estoura com muita facilidade, ó, como vocês podem ver, essa tá madura, ó. Vejam o pozinho voando, ó, o pozinho, né? A semente bem miúda. Eventualmente alguma cai em algum vaso das minhas orquídeas, epífitas mesmo, e germina lá, porque ela encontra o fungo micorrízico específico. Por eu fazer um cultivo aqui que eu quase não uso agrotóxico defensivo, então às vezes eu consigo germinação delas em vaso e já tem até uma planta que floresceu dentro do vaso da outra orquídea. Eu não tirei ainda porque eu não replantei, e foi até bom que eu não tenha feito isso, que eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Pra vocês verem como é que é uma planta bem sem vergonha mesmo, bem tranquila. Então, ela dá cápsula enquanto ainda está florescendo. Essa haste aqui, em especial, provavelmente vai ser a última flor, porque essa geminha aqui, que era para ser um botão, já está meio fraca. Então, acredito que é o fim da vida dessa haste floral. Mas não acabou aqui não, pessoal. A fenologia dela ainda não acabou aqui. O comportamento dela não acaba aqui. Então, após a floração, aí eu vou entrar numa outra haste. Essa haste se torna madura, né? Ela para de desenvolver, ela se torna madura, e aí acontece uma outra coisa muito curiosa. Geralmente, na base da haste floral e entre os últimos segmentos de folhas que tem aqui, a gente começa a notar isso aqui, pessoal. Isso aqui a gente chama de cakes ou filhotes. São mudas, na verdade. E esses filhotes de arundina é a principal forma de propagação dessa planta. É como a gente propaga ela para fazer mudas novas para comercialização, ou mesmo para dar de presente para alguém, ou simplesmente para a gente plantar novas mudas. Então, essas mudas aqui, elas crescem e muitas vezes elas até florescem na própria planta-mãe. Como é que a gente deve destacar essas mudas, pessoal? O jeito certo da gente tirar essas mudas é quando a base dela já apresenta sua palha madura, seca, como nesse caso aqui. Vamos ver se foca, focou, ó, beleza. Quando a palha da base já está seca e quando essa base já está um pouco gordinha, que significa que ela já tem uma boa reserva de hormônios auxínicos que vão estimular o seu enraizamento fora da planta. Então, essa base inchada, quanto mais inchada a base, melhor vai ser o enraizamento dessa muda. Ou seja, quanto mais velho a gente tirar os cakes, melhor ele vai enraizar, pessoal. Então, essa é a dica. Não tirem eles novos, deixem eles ficar bem velho, com a base bem inchada. Quanto mais inchada, melhor ela vai enraizar. Como é o caso dessas aqui que já são boas. Para tirar, basta a gente destacar ela, ela solta com muita facilidade da haste, não precisa cortar, é só destacar com o dedo mesmo. E após essa fase de emissão de cakes, uma haste dessa velha pode emitir até 6 cakes, geralmente vai de 2 a 4. Aí entra a fase final desse broto, que é o que? Ele começa a amarelar e perder suas folhas. Então, um broto velho, ó, como vocês podem ver esse outro aqui, ó, ele já está entrando na fase final de floração e, ao mesmo tempo, já vai começar a perder as folhas. Então, com o tempo, com a emissão dos cakes e tudo, esses ramos velhos vão perdendo suas folhas. É muito comum eles tombarem com o tempo, eles tombam mesmo, principalmente os maiores, e ele vai perdendo as folhas, sobrando apenas os cakes, e com o tempo esse broto ele seca e tomba, fazendo com que esses cakes entrem em contato com o chão e assim a planta consiga se espalhar. Então, essa é a fase final daquela brotação que a gente começou lá pequenininha. Ele seca e morre, e os cakes entram em contato com o chão ou a gente usa. Então, essa é a maneira como essa planta se propaga e ela vive. Mas enquanto esse broto está morrendo, nós temos brotos novos saindo, nós temos brotos maduros já florescendo ou terminando a floração, e muitas vezes também nós temos brotos maiores em desenvolvimento também, pessoal, como esse daqui, ó. Nessa planta aqui, ó, vocês veem um broto ainda não florífero,
que já está bem adulto já, não deve demorar muito para florescer. Nós temos brotação nova, nós temos ramos antigos que já estão até começando a tombar pelo peso e vão emitir cakes. Então, numa mesma planta, nós temos todos os estágios: brotinho, ramo desenvolvido, ramo florífero e ramo na fase de emissão de cakes e maturação final e seca. Ó. Como vocês podem ver, esse aqui já está entrando na fase final. Como essa é uma planta nova ainda, essa aqui em especial é uma plantinha nova, talvez ela não emita cakes, pessoal. Mas esse é o ciclo básico da arundina. E ela faz tudo isso ao mesmo tempo, por quê? Enquanto, como eu falei, tem um brotinho novo, aí tem um outro já mais desenvolvido, já tem um outro florescendo, já tem um outro emitindo cake e já tem um outro morrendo. E assim vai essa planta desenvolvendo ao longo da sua vida. Pois bem, pessoal, esse é o comportamento básico das arundinas. Aqui eu tenho uma comum, que a gente chama de tipo. Aqui eu tenho uma alba, essa é uma alba. E aqui eu tenho uma semi-alba. O cultivo das três é a mesma coisa, só que a alba ela tem um crescimento mais lento e é uma planta geralmente menor. Ela começa a florescer bem pequenininha, como vocês podem ver. Todas elas são plantas bem precoces, com menos de 1 ano já estão florescendo geralmente. Plantadas a partir do cake. De semente vai mais de 2 anos. Muitas vezes por aí. E é mais complicado um pouquinho. Continuando. Então a alba ela geralmente tem um porte mais baixo. A semi-alba cresce como a tipo, mas fica um pouquinho talvez mais baixo. Na minha opinião, uma das variedades mais bonitas. Mas com o tempo também a alba vai crescer. Só que ela demora bem mais para crescer. Só que ela floresce muito bem também. Ela é muito bonita. Certo, galera? E algumas dicas gerais. É uma planta que gosta de sol pleno. Não é planta para interior. Não é planta para botar em orquidário. É planta para meio externo. Para plantar no chão, no jardim ou em grandes vasos. É o tipo da orquídea que a gente pode plantar em grandes vasos. Substrato para ela, terra adubada. Não precisa de substrato especial. Terra adubada, claro, de boa procedência, rica em matéria orgânica e adubação orgânica para essa planta é fundamental. Os tratos dela principais são o manejo de pragas e doenças. Ela dá muito pouca praga, muito pouca doença. É uma planta bem resistente, bem tolerante. Mas o mato pode ser um grande problema. Então a limpeza periódica de mato é importantíssimo, porque o mato abafa a brotação. Adubação orgânica fundamental, mas também podemos usar aqueles adubos específicos para orquídea, junto com uma boa adubação orgânica. E vasos grandes. Isso aqui são recipientes para mudas, mas o ideal aqui é já passá-la para um recipiente bem maior, que ela está bem enraizada. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a arundina. Agora, quanto à floração, ela floresce o ano inteiro, porém ela tem um pico de floração que é no outono. Início do outono até o início do inverno é o auge da sua floração. É uma planta que tem o seu auge, isso provavelmente porque a maior parte das brotações se iniciam na primavera e no verão. Então, embora ela brote o ano inteiro, ela tem um pico de brotação na primavera-verão, coincidindo assim a sua maturação no outono e assim o auge da floração, certo, galera? Mas o ano inteiro vocês vão ter arundina florindo nos seus canteiros, nos seus vasos. É uma planta que eu recomendo a todo mundo. Eu tenho ela disponível à venda. Qualquer coisa é só entrar em contato pelo meu WhatsApp, que vai estar aí na descrição do vídeo também. E agora, para finalizar o vídeo, vou mostrar para vocês a variedade alba, gente. Já volto. Essa é a variedade alba que eu falei. As flores estão um pouquinho fechadas, mas elas abrem mais. Às vezes elas ficam meio fechadinhas assim mesmo, depende muito. E o comportamento da planta é o mesmo, gente. E lembrando, deve ser mantido o solo sempre úmido, mas nunca encharcado e nunca seco demais. Embora seja uma planta bem rústica, de poucos cuidados, não podemos deixar faltar água e nem ficar uma lama só, certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre arundina, orquídea bambu. Espero que tenham gostado e se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no canal.
Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui, gente, fui. Pessoal, voltei rapidinho. Eu achei agora uma tipo, uma comum aberta aqui. Olha só, essa é a Arundina, orquídea bambu. A tipo, a variedade tradicional florida. Só para mostrar para vocês. A planta que está com mais de 2 metros de altura. Achei aqui agora rapidinho, ok? Então, mostrei as 3 variedades para vocês, galera. Agora sim, eu fui. Se gostaram, dê joinha no vídeo. E se inscreva no canal. Fui, pessoal. Até a próxima.